Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Advogados do 8 de janeiro pedem que Moraes se declare suspeito para julgar o caso. Em entrevista, o ministro afirmou que havia plano para matá-lo. A gente vai falar sobre o STF. Advogados de presos do 8 de janeiro pediram que o ministro Alexandre de Moraes se declare suspeito e impedido de julgar a ação penal ligada ao caso. O documento utiliza como fundamento para as demandas a entrevista de Alexandre de Moraes ao jornal o Globo, no dia 8 de janeiro de 2024, na qual ele afirma que havia um plano para sequestrá-lo e matá-lo e que recebeu uma ligação de Lula, na qual ele teria orientado a ação do presidente e da AGU, da Advocacia Geral da União, diante da invasão das sedes dos três poderes. Piotr, essa é uma sinalização importante, né? Esse pedido aí de advogados, de clientes, de presos do 8 de janeiro, para que, primeiro pedido, Alexandre de Moraes se declare suspeito e impedido de ser o relator dos casos, e segundo, que ele apresente as provas que tanto comentamos aqui. O único problema é que quem vai analisar esse pedido é o relator do caso, Alexandre de Moraes. E esse é o segundo problema. O primeiro é o comportamento do Alexandre, do ministro Alexandre de Moraes, uma série de coisas. Vamos lá, tecnicamente os advogados podem fazer esse pedido. Motivos para suspeição, eles são bastante razoáveis. Até aí tudo bem. Aí é uma questão de, né? Um pedido vai ser julgado. O problema é quantas vezes você já ouviu, só neste programa aqui, é o que você sabe, que o Supremo destoou da Constituição, do regramento próprio, do regimento próprio, enfim, simplesmente inventando um entendimento. O próprio fato dos presos do dia 8 estarem sendo julgados no Supremo salta aos olhos. Pior do que isso, mesmo sendo julgados ali, o que já é uma excrescência jurídica, eles não tiveram individualização de conduta. A lei diz, eu fiz menção desse assunto ontem aqui, que você tem que fazer audiência de custódia, que os juristas, todos eles, assim, sobretudo os ministros do Supremo, que são os garantistas, né, dizem que isso foi um avanço na justiça. Bom, a lei determina que tem que ser feito em 24 horas, não aconteceu isso com os presos do dia 8, até pela forma exacerbada, exagerada, hiperbólica do número de prisões, de pessoas que estavam frente ao quartel e simplesmente, põe todo mundo no ônibus, ali com, digamos, o conluio vergonhoso de parte das Forças Armadas ali, que levaram essas pessoas aos dois presídios lá de Brasília, ou tanto o presídio feminino quanto o masculino. O problema é que o ministro vai julgar sob qual égide legal, que existia até bem pouco tempo no país, ou a que existe desde quando o Supremo se tornou extremamente ativista. Mas mais que ativista, a gente tem reclamado do ativismo do Supremo porque ele vai lá e toma decisões, ele toma frente de decisões que não são dele. Ativismo é quando o Supremo quer julgar um assunto que é do Congresso Nacional. O que o Supremo está fazendo é um pouco mais do que ativismo. Ele está simplesmente se dando um poder muito acima dos outros, porque ele vai lá e desregula o entendimento da Constituição, que ele próprio se deu. Boa parte de decisões que estão sendo revistas agora são de decisões pacificadas do Supremo Tribunal Federal, que eles estão revendo por uma questão de, no momento vale a pena. Vale a pena para quem? Então, quer dizer, em que pese o fato de, tecnicamente, tudo acontecer como deve acontecer, ou seja, os advogados entram com pedido de suspeição, eles têm essa prerrogativa, e há motivos para se pedir essa suspeição, vai ser julgado pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente tem visto que até recentemente as decisões, digamos, vão ao arrepio do próprio entendimento do Supremo sobre qual o papel da Constituição e do próprio Supremo em relação a tudo que está acontecendo no país. Pois é, Augusto, é uma sinalização importante, mas fica sempre a pergunta, né? A quem recorrer, né? Se cai sempre no Supremo, e a gente tem visto que tem acontecido aí em relação ao abuso de autoridade e com relação também a desrespeito à Constituição e às leis. Sem nenhum exagero, o Supremo hoje é um tribunal fora da lei. Fora da lei.
todos os 2.000 inquéritos, que nas palavras do próprio Alexandre de Moraes, estão tramitando na vara criminal que ele comanda, todos são ilegais. Então, para não ficar me repetindo e insistindo na constatação de que ele hoje contraria a Constituição todos os dias, a cada decisão que toma, eu faço só uma pergunta. Eu quero saber o que aconteceu no aeroporto de Roma. Pelo menos isso ele tem que explicar. Ele tem que explicar. Ele tem que, se for o caso, pedir desculpas aos que foram perseguidos imediatamente por causa de um boato sobre um bate-boca, perseguidos pelo Supremo. Tem de pedir desculpas, no mínimo. Agora, se mentiu, também tem que ser enquadrado no inquérito das fake news. Eu afirmo que o Alexandre de Moraes espalhou uma mentira. É crime, né? Aos olhos dele. E convido ele a provar que houve algum crime no incidente em Roma. Quero provas. E quero provas, claro, da Ku Klux Klan bolsonarista que ele acabou de criar. Só um ponto. Assumir suspeição no Supremo é um negócio quase de museu. Nós tivemos vários outros casos. O Toffoli, quando julgou o recurso que beneficiou José Dirceu saindo da prisão, ele tinha trabalhado José Dirceu. Ali também era um caso de suspeição. Há uma série de suspeições aí que os ministros simplesmente atropelaram. Silvio. Só citar um exemplo, porque outros pedidos similares de suspeição foram direcionados, no caso, ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Até uma informação que a doutora Shadia Ahmad me passou agora há pouco. Então, vamos ver no gabinete de quem isso de fato vai cair. Anteriormente foi negado, porque caiu no gabinete da presidência da Corte. O ponto aqui é o seguinte, nós vamos ser repetitivo, Paula, porque de forma alguma defendemos qualquer tipo de agressão, jamais compactuaremos com nenhum tipo disso, tá? Isso para ficar muito claro, porque tem muita gente maldosa que faz recortes dos nossos comentários para tentar atingir as pessoas. Aqui jamais vamos compactuar com agressão verbal, agressão física, nada, jamais. Desde o primeiro dia, após o dia 8 de janeiro, a gente deixa a nossa posição muito clara, marcada aqui. Mas o Brasil precisa ser levado a sério. Determinadas informações são de interesse da sociedade. São problemas de segurança nacional. Se passou pela cabeça a estúpida ideia de sequestrar, matar ou enforcar, se é que isso é possível, qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer autoridade. Então precisa mostrar as provas, precisa dizer de onde é que isso saiu, foi de um grupo de WhatsApp, mais uma vez, porque aparentemente toda a investigação é amparada em grupos de WhatsApp. Até aqui é o que se sabe, aliás, sabe-se pouco, muito pouco ou quase nada, porque é sigiloso, os advogados não têm acesso, o Ministério Público não é chamado à baila a se manifestar. Na maioria dos casos, a OAB sequer pode, reclama porque os advogados sequer podem fazer sustentação oral. Então o Brasil precisa ser levado a sério em toda essa investigação. E no caso do aeroporto de Roma, que também foi lembrado aqui, a mesma coisa. 6 meses que o Brasil não sabe. Que história essas imagens do aeroporto Leonardo da Vinci contam? Por que nós não podemos ver a agressão? Até porque, se houve a agressão, o supapo ou qualquer outra coisa parecida, é passível de punição. E essas pessoas não deveriam estar lá em Santa Bárbara do Oeste, deveriam estar presas. Mas por que só o ministro Dias Toffoli, que decretou o sigilo, só um perito, aliás, não era perito, né? Quem analisou, os peritos também reclamaram. Então, acho que está na hora de o Brasil ser levado a sério. Pois é, Alexandre de Moraes está encurralado, né? Se ele apresentar as provas, ele atesta que é vítima nesse caso. E aí configura-se a nulidade do processo. Se não apresentar, fake news, é isso? Eu vou retomar um pensamento do Augusto aqui, que ele diz com muita frequência sobre momentos em que o Supremo poderia recuar do que não é ativismo, eu já chamo de intervencionismo constitucional hoje, né? Porque ele muda o entendimento da Constituição. Ativismo é só tomar para si todas as decisões, como ele também faz. Mas se o ministro tivesse, nesse momento, a decisão de sair do caso, de entender como suspeito,
seria mais uma chance de ouro de Supremo voltar ao seu papel constitucional, ou pelo menos caminhar no sentido de, se de novo esticar a corda, bom, aí a gente começa a perder qualquer uma das esperanças. Donald Trump larga forte em Iowa e espalha pânico pela esquerda. Vamos ao fato. No Cáucaso de Iowa, Trump massacrou os demais republicanos com mais de 50% dos votos. Isso é o melhor resultado em 50 anos no Cáucaso de Iowa. O segundo colocado, Ron DeSantis, ficou com 20%, 30 pontos atrás de Trump. Então, Trump asfaltou, tinha uma expectativa muito grande, ele tinha que atender essa expectativa, senão estaríamos vendo um Deus sangrando, digamos assim, mas ele não só preencheu as expectativas, como superou. E o Vivek, que é o quarto colocado, que apoiava o Trump, era uma presença meio tática ali, até demorou talvez a sair, Trump deu uma alfinetada nele, já anunciou a retirada da campanha, com 7, quase 8 pontos percentuais de voto. Então, isso obviamente vai ser transferido quase tudo para Trump. Então, já era. Tudo bem que nem sempre quem levou o Cáucaso de Iowa foi o nominee do Partido Republicano na história recente. Vários casos não foram dessa maneira, mas essa é uma eleição muito óbvia e diferente. É Trump versus sistema. E aí vem o ponto. Trump ganhou com todas as categorias, idades, evangélicos e não evangélicos. Isso mostra o seguinte: os 4 indiciamentos dos promotores do George Soros não moveram uma palha contra Trump. Pelo contrário, Trump tem uma base engajada porque a base sabe que está lutando para sobreviver contra um sistema cada vez mais latino-americano, corrupto, autoritário, emulando o modelo supremo brasileiro. E eles não vão permitir que isso aconteça com a América. Então, é disso que se trata, foi uma vitória importante, é só a largada. A Nikki Haley muitos já perceberam que ela está muito globalista, então acho que ela vai ser carta fora do baralho. O Ron DeSantis é um cara que eu gosto, bom governador aqui do meu estado, mora quase uma década aqui, ele é um bom governador, ele sabe brigar com a esquerda, mais com ações do que com retórica, mas, de novo, se o sistema está perseguindo Trump e tentando demonizá-lo e massacrá-lo dessa forma, a reação única possível e necessária de quem é contra esse sistema podre é o dedo do meio para o sistema. E o dedo do meio é Trump, é o homem laranja malvado. Quem é que vai descabelar o Guga? Não é o Ron DeSantis. Quem vai descabelar o Guga é o Trump. Então tem que ser Trump, porque o intuito é descabelar o Guga, porque o Guga representa esse sistema que acha que, em nome da democracia, é saudável destruí-la, como fizeram os tucanos e os petistas no Brasil. E é exatamente o que os tucanos e petistas do Partido Democrata estão tentando fazer com a América. Então, por exemplo, a mídia se recusou a manter a programação ao vivo do resultado do Cáucaso de Iowa, porque Trump ia fazer um discurso de vitória. Como diz o Marco Rubio, isso deslegitimiza a imprensa. Tira totalmente o crédito da oposição política, porque eles não aceitam a premissa democrática, porque eles partem da premissa falsa de que o Trump é antidemocrático e ponto. Assunto encerrado, então é legítimo persegui-lo com quaisquer meios. Soa familiar? É porque o Brasil está copiando o que aconteceu nos Estados Unidos 2 anos atrasado. A gente espera, então, que daqui a 2 anos volte Bolsonaro, já que tudo leva a crer que Trump pode voltar esse ano. Estaremos na torcida. Veja o constrangimento da âncora da MSNBC, mais ou menos a TV PSOL, aqui dos Estados Unidos, tendo que admitir que não vai colocar o Trump no ar. Projected winner of the Iowa caucuses has just started giving
We will keep an eye on that as it happens. We will let you know if there's any news made in that speech, if there's anything noteworthy, something substantive and important. The reason I'm saying this is, of course, there is a reason that we and other news organizations have generally stopped giving an unfiltered live platform to remarks by former President Trump. It is not out of spite. It is not a decision that we relish. It is a decision that we regularly revisit. And honestly, earnestly, it is not an easy decision, but there is a cost to us as a news organization of knowingly broadcasting untrue things. That is a fundamental truth of our business and who we are. And so his remarks tonight will not air here live. We will monitor them and let you know about any news that he makes. Stephanie, É bizarro. É bizarro. Não, nós não podemos publicar as mentiras que ele diz. Então, é o Minority Report, ele vai mentir porque ele é um mentiroso. Não o Obama, não o Joe Biden, que diz não tenho nada a ver com os negócios do meu filho Hunter. Né? É o Trump, que é o malvadão. E aí fazem um consórcio para boicotá-lo, para impedi-lo de se comunicar com a audiência. Tudo em nome da democracia, claro. O que eles querem, na verdade, é usurpar do público mensagens como essa, que, claro, o Trump tem um lado stand-up comedy, né, que é parte da razão do seu sucesso, porque ele não é um político tradicional, e as pessoas cansaram de políticos tradicionais que são um bando de mentirosos. E o Trump, ele vai de sola para cima desse pessoal. Então, veja o que ele disse em relação ao Macron. Eu volto depois para explicar o lado econômico disso, se está certo ou errado, com base em Bastiat. Mas é divertido e a imprensa não suporta esse tipo de mensagem para o público. Macron, do you know Macron? He's a very nice guy. Macron, and really a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. Who else are you doing? Well, nobody yet, but we will do other. I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, we're not going to do it. That was the end of it, Mike. That was the end of it. It was so easy. You think Joe Biden can tell you about it? He doesn't have a clue. The guy, he cannot, I'm telling you, I saw the other night, he couldn't find the stairs off the stage. He's looking. You ever notice he looks like this? He's finished with the speech, which usually lasts no longer than about 3 minutes, because, you know, the medical stuff wears off after 3 minutes. So he's looking around. É hilário. E se comunica muito bem com a base. A mídia não suporta isso. E até o Estadão já está reconhecendo que vai ser Trump mesmo, do lado republicano, e está meio apavorado. Então tem essa coluna desse tal de Silvio Cassione, que diz: Trump reforça maior risco geopolítico de 2024 com vitória recorde em Iowa. Independentemente do resultado, a polarização extrema e a falta de credibilidade das eleições americanas aumentarão riscos políticos nesse ano e nos próximos. Veja, tá de sacanagem, né? Quem aumenta risco geopolítico é o Biden senil, é o Partido Democrata que adora uma guerra e adora mandar dinheiro para regimes nefastos e por aí vai. Casamento segue firme. Nele eu sou o marido, diz Bolsonaro sobre Valdemar. O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou com o site Metrópolis sobre sua relação com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e as dinâmicas políticas dentro do partido, especialmente sobre as próximas eleições municipais. Em um tom descontraído, Bolsonaro brincou sobre a dinâmica de seu casamento com Valdemar. O casamento com Valdemar está firme, nele eu sou o marido, e todos sabem que quem manda na relação é a mulher. Valdemar é o comandante do partido.
declarou Bolsonaro. Bolsonaro também abordou as declarações recentes de Valdemar, que exaltou Lula, dizendo: Valdemar tem um coração grande, por isso elogia muita gente. Ele não tem maldade. Ele esclareceu que em um vídeo que circulou, onde falava em implosão do partido, não se referia a Valdemar. Bolsonaro destacou o cumprimento dos acordos estabelecidos com o dirigente partidário. E outra notícia na tela. CPI da máfia digital ganha mais assinaturas e deixa MyD8 e esquerda em pânico. A proposta de comissão parlamentar de inquérito que visa investigar o caso envolvendo a agência MyD8 e a página Choquei atingiu um total de 121 assinaturas nesta terça-feira, 16 de janeiro. Para formalizar o pedido de abertura da CPI, denominada Máfia Digital, são necessárias mais 50 assinaturas. A iniciativa busca examinar a atuação da MyD8, que gerencia várias páginas de entretenimento e ativismo político e representa mais de 400 artistas e influenciadores. Dentre os perfis gerenciados pela agência, o apoio à candidatura de Lula nas eleições de 2022 foi generalizado. A página Choquei, em particular, ganhou destaque após a trágica morte da estudante Jéssica Canedo, que se suicidou em 23 de dezembro após ser alvo de difamação por parte da conta. Um dos focos da possível CPI é investigar se políticos da esquerda realizaram pagamentos a MyD8 usando verbas públicas para favorecer a campanha de Lula. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.